Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E no vídeo de hoje, eu quero trazer uma dúvida aqui, recentemente que eu recebi, sobre qual o melhor sistema operacional para trabalhar como DBA. As pessoas têm muitas dúvidas de qual sistema operacional está lá na sua máquina para você conseguir trabalhar como DBA, qual que você vai ter o melhor desempenho, qual que você vai ter maiores facilidades. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos do nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. Nosso objetivo é cada vez mais te ajudar a destravar o seu próximo nível. Eu já quero fazer um convite especial aqui para você que está assistindo esse vídeo. Essa semana está rolando um evento gratuito, que é uma Masterclass Oracle Database do zero, para quem está começando ali na área de tecnologia, para quem realmente quer trabalhar numa empresa que utiliza Oracle, ou você que trabalha numa empresa que utiliza Oracle, mas não entende nada de banco de dados Oracle, vai ser uma Masterclass incrível que vai te ajudar muito nesse próximo nível, tá? Então a gente vai falar bastante aí nessa Masterclass como que você pode se desenvolver, como que você pode crescer com o banco de dados número 1 do mundo. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Qual o melhor sistema operacional para instalar na minha máquina para trabalhar como DBA? Tá? Primeira coisa, a gente entender o que é um sistema operacional, né? E quais são os sistemas operacionais que existem, né? Então, na área de tecnologia, o sistema operacional é aquela base, né, que você vai ter ali no seu computador pessoal, tá? Então, é importante a gente falar o porquê que você pode escolher muitas vezes um sistema operacional, né? Então, ele é um conjunto de programas, né, que ele consegue gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface entre computador e usuário e utilizador. Então, cada um que tem o seu notebook, tem o seu computador ali, você vai poder utilizar um sistema operacional que você pode ter vários programas lá dentro para poder gerenciar recursos do sistema de memória, de CPU e tudo mais, e ter uma interface gráfica para você conseguir trabalhar de fato. Tá? Então, o sistema operacional ele é fundamental para você que está trabalhando na área de tecnologia. E aí, quando a gente fala de sistemas operacionais, né, existem vários, né, hoje. Eu vou destacar alguns aqui, tá, que você pode utilizar, tá? Alguns, muitas vezes, têm algumas facilidades, né? É bom a gente sempre falar que cada sistema operacional, muitas vezes, ele vai ter uma compatibilidade com alguns tipos de hardware. Então, você pode ter alguns sistemas operacionais, como o Linux, por exemplo, que ele não vai ser compatível com alguns drivers da sua máquina, como uma placa de rede e tudo mais. Isso pode ser algum problema. Os notebooks da Apple, por exemplo, eles são totalmente preparados para receber o sistema operacional da Apple, tá? Então, é importante você verificar se o seu hardware atual, o hardware que você tem, ele é compatível com algum sistema operacional, se ele realmente tem essa matriz de compatibilidade. Mas, de forma geral, vou trazer aqui para vocês quais são os sistemas operacionais mais utilizados, tá? A gente pode falar do Windows, né, que é o mais utilizado aí quando se fala de desktops, onde você tem a possibilidade de... o Windows é o sistema operacional da Apple, né? Da Microsoft, onde dentro do Windows você tem ali a opção de instalar diversos aplicativos. Então, com Windows você pode trabalhar normalmente com um banco de dados como DBA, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Então, é um excelente sistema operacional. Outro sistema operacional que você tem é o macOS, que normalmente você utiliza ele dentro de computadores da Apple, tá? E aí lá, o legal do macOS é que você consegue ter uma interface muito parecida ali, o terminal, alguns comandos bem parecidos com o Linux. Tá? Então, o Linux hoje é o sistema operacional mais utilizado quando se fala de banco de dados, servidores de banco de dados, muito utilizado também em nuvem, e algo que também pode ser utilizado aí por vocês que têm, às vezes, uma máquina Apple. Tá? O Linux também é um sistema operacional muito interessante, existem várias distribuições do Linux, é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Se você tem o Linux, você vai ter a interface, acredito, mais próxima, tá, de um servidor de banco de dados. Tá? Então, quando você está falando do Linux, você consegue ali executar comandos bem parecidos do que você faz quando você tem um Oracle instalado e tudo mais. Então, é um sistema operacional que vai te dar uma base de dia a dia ali, né, já na sua própria máquina, para você conseguir se preparar para poder trabalhar no servidor de banco de dados. Tá?
Então, os sistemas operacionais que existem ali, que eu posso falar que são os mais comuns, muitas pessoas utilizam o Windows da Microsoft, o macOS da Apple e o Linux, que pode ser instalado em diversos hardwares, tá? Que é uma distribuição aí normalmente feita pela comunidade, existem algumas versões mais fechadas, mas de fato você pode utilizar o Linux, tá? O Linux, existem várias distribuições, então é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Existe o Red Hat Enterprise Linux, que é muito utilizado, o CentOS, o Oracle Linux, o Slackware, o Debian, o Ubuntu, e tem outras distribuições também. Então, existem várias variáveis aí quando se fala de Linux, tá? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês? A minha opinião pessoal há mais de 10 anos, tá? É utilizar o macOS. Sempre preferi, até mesmo pela performance, pela forma de adaptação. Para mim, eu utilizo há mais de 10 anos o macOS da Apple, tá? Eu sempre tive notebooks da Apple. Então, para mim, é o que eu me adapto melhor, tá? Mas acredito que para estudos, durante muito tempo, tá? Logo quando estava começando, eu queria me desenvolver no Linux, me forçava a trabalhar com Linux, seja em máquinas virtuais ou até mesmo na minha máquina, quando eu tinha outros hardwares, tá? Então, instalar o Linux do zero também pode ajudar muito nesse seu desenvolvimento. E você também pode utilizar o Windows de forma bem tranquila. Existem vários clientes hoje que você pode estar com a máquina Windows e instalar um PUT, um MOBA externo para você conectar através da sua máquina Windows, tá? Você conectar em servidores de banco de dados, uma máquina virtual ou no laboratório criado dentro da Oracle Cloud, você pode conectar dentro de uma máquina Linux, um servidor de banco de dados Linux, e lá você pode, de fato, conseguir aprofundar os seus estudos, tá? Então, esses três são os mais utilizados. Na minha opinião pessoal, eu gosto muito do macOS pela performance. E, claro, os equipamentos da Apple normalmente têm um preço um pouco mais elevado, tá? Caso você não tenha condição, não é nenhum tipo de impeditivo para você começar. Você pode utilizar uma máquina Windows e Linux sem problema para poder trabalhar como DBA, não existe nenhum tipo de problema. E eu vejo que muitas pessoas travam, né? Ah, mas vocês fazem a máquina, vocês fazem as aulas sempre ali utilizando o macOS, o notebook da Apple. Eu preciso comprar um notebook da Apple para poder estudar Oracle, para estudar banco de dados, para ser um DBA? Definitivamente não, tá? Então você pode utilizar normalmente a sua máquina Windows, tá? Inclusive, dentro dos treinamentos da DBOCM, te grava aulas como bônus ali, mostrando como que você pode pegar uma máquina Windows, copiar um arquivo, se conectar, criar uma chave e ter todos os elementos ali para você poder trabalhar sem problemas. Então, cada um vai ter o seu sistema operacional. Isso é uma particularidade que acontece bastante. Na área de tecnologia, isso é muito comum, tá? Você ter essas variáveis. Acho que cada um tem o seu gosto pessoal ali e suas condições também de investir em um equipamento mais caro ou mais barato. Mas você pode, com qualquer tipo de máquina, cara, qualquer tipo de sistema operacional. Acho difícil você não ter um sistema operacional diferente desse aqui que eu falei, ou um macOS, ou um Linux, ou um Windows, tá? E se você tiver qualquer um desses três, ou até outros, você pode entrar na internet, você pode entrar dentro, instalar um VirtualBox, por exemplo, criar uma máquina virtual, criar um laboratório dentro da Oracle Cloud, fazer sua conexão e começar a fazer os seus testes, tá? Então não pare por conta disso, cara. Isso normalmente é um erro muito comum de iniciantes, de travar porque, pô, tô com Windows, e agora? Cara, na área de tecnologia a gente é treinado a resolver problemas constantemente. Então é legal a gente poder falar isso. Por quê? Quem trabalha na área de tecnologia está todo dia resolvendo um tipo de situações. E muitas vezes você vai ter algumas situações específicas da sua máquina, do seu sistema operacional, da sua configuração atual. Então, quando a gente fala de Windows, existem várias versões ali de Windows. Quando você fala de Linux, existem várias versões ali de distribuições do Linux. Quando você fala de macOS, também você vai ter várias versões. Então, muitas vezes, se mudar uma versão do sistema operacional ali do macOS, pode acontecer que alguma coisa pare de funcionar, alguma coisa seja um pouco mais diferente, e isso é algo muito comum, tá? É algo muito comum que você consegue pesquisar, que você consegue verificar, que você consegue estar atualizado. Hoje, eu estou utilizando o macOS há muitos anos, sempre atualizo para as últimas versões, e às vezes a gente tem que estar se adaptando a essas questões ali da nossa estação de trabalho, da nossa máquina. Mas não é nenhum tipo de impeditivo. Se você quer trabalhar como DBA, você quer trabalhar com banco de dados, cara, qualquer sistema operacional que você tenha aí desses mais padrões, seja alguma distribuição do Linux, seja alguma versão ali do macOS, ou seja, alguma versão do Windows, cara, totalmente compatível para você trabalhar, para você criar laboratórios, para você estudar
e trabalhar com banco de dados, tá bom? Isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever na Masterclass Oracle Database do Zero, porque lá a gente está mostrando passo a passo de muitas aulas para poder te ajudar nesse próximo nível, para poder te dar um direcionamento de carreira para que você consiga se desenvolver. Beleza? Lembrando, pessoal, que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!